Olá, meus irmãos, eu sou o Marco Aurélio e sejam bem-vindos a mais um momento de estudo da codificação kardeciana, aqui apresentado por nós, trabalhadores do Centro Espírita Amor e Caridade. O tema de estudo dessa noite é a lei divina ou natural. Porém, antes que possamos iniciar a nossa apresentação, os nossos esclarecimentos, eu gostaria de convidá-los a uma breve oração para que possamos sintonizar com os trabalhadores do mais alto. Mestre Jesus, agradecemos-lhe a oportunidade de aqui estarmos presentes para mais um momento de estudo a respeito das suas leis, a respeito dos seus ensinamentos. Que possamos nós sermos intuídos pelos trabalhadores na seara do bem, para que possamos aqui apresentar de maneira clara, simples, esses temas tão importantes para uma melhor compreensão da vida, uma melhor compreensão de Deus e, por conseguinte, para que possamos viver melhor, cada vez melhor, buscando sempre a nossa reforma íntima, buscando sempre pensar o bem e fazer o bem. Que assim seja. Bom, meus amigos, como eu já disse, o tema de hoje de estudo está presente ali no livro terceiro, em O Livro dos Espíritos. O livro terceiro ele é intitulado, ele tem por titulação As Leis Morais. Estaremos estudando o capítulo 1, que tem sobre subtítulo A Lei Divina ou Natural, e os subitens dentro desse capítulo 1, dentro do capítulo A Lei Divina ou Lei Natural, são os caracteres da lei natural, a origem e conhecimento da lei natural, o bem e o mal e as divisões da lei natural. Obviamente, nós estaremos aqui dentro das nossas considerações, dos temas que nós discutiremos aqui, nós estaremos visualizando, analisando as questões 614 a 647 do Livro dos Espíritos. Então, para aqueles que quiserem acompanhar aí na sequência, essas questões, elas são as questões de 614 a 647. Mas antes, é sempre bom resgatarmos alguns conhecimentos básicos a respeito dessa questão, né, que é Deus, a vida, o futuro, que Kardec nos apresenta na codificação. Princípios básicos como entendermos melhor, por exemplo, o que é Deus, né? Então é muito bom sempre começar pelo básico. Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. E Ele é quem nos criou. Nos criou o quê? O que nós vemos com os nossos sentidos do corpo físico? Não. Ele criou o espírito. Somos espíritos. O espírito é o elemento inteligente do universo. E ele evolui, ele sai da simplicidade e da ignorância, ou seja, ele sai do desconhecimento total a respeito de todas as coisas, a respeito da compreensão do que é Deus, a respeito do conhecimento, da consciência de si mesmo, a respeito do conhecimento do que é a vida, porque estamos aqui, enfim. O espírito, quando criado por Deus, inicia o seu estágio evolucionário no reino mineral. E aí ele vem aprendendo, passando por diversas experiências, né, necessárias ao seu desenvolvimento, até que ele vai deixar de ser um elemento inteligente para ser um elemento inteligente, né, individualizado. E essa individualização, ela é a somatória de todas as experiências que o espírito vivencia, desde o reino mineral, passando pelo reino vegetal, passando pelo reino animal, e só então estará habilitado, né, a adentrar o reino da humanidade,
momento em que ele vai desenvolver de forma plena a sua consciência, a sua razão, a capacidade de raciocinar, de pensar, de interagir com o meio ambiente e também, por que não dizer, relembrar também a questão do livre-arbítrio, né? Então, nós viveremos a vida plena, agora, neste momento em que estagiamos no reino nominal, como espíritos, né, eternos, como elemento inteligente do universo e individualizado pela somatória das suas experiências. E a vida tem esse condão de nos trazer, através das experiências, os conhecimentos que nos são necessários para entender melhor o que é Deus, o que é a vida e sobre o nosso passado, sobre o nosso futuro. Enfim, vale a pena sempre lembrar. E quando Deus criou, né, todas as coisas, em especial nós podemos subdividir todas as coisas em dois grandes ramos principais. Nós chamamos de elementos gerais do universo. O primeiro, Deus criou os espíritos, né? E como eu disse, o espírito é o elemento inteligente do universo, né? Mas Deus também criou a matéria. Espírito e matéria, essas são as criações de Deus, né? A matéria existe para trazer ao espírito a possibilidade de experimentar a vida, né? E experimentando a vida, ele vai passar pelas diversas experiências e adquirirá conhecimento e moralidade no decorrer do tempo, e o tempo do espírito é a eternidade. A partir do momento que ele criou, nós jamais morreremos. Nós viveremos para sempre, o espírito individualizado, né? Dito isto, né, começamos a leitura dos artigos citados, 614 a 647, e os seus devidos apontamentos. Então, nós encontramos ali, na questão 614, desculpe, que se deve, Kardec perguntando a espiritualidade, que se deve entender por lei natural, né? E a espiritualidade lhe responde: a lei natural é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Quando Deus criou o espírito e a matéria, quando Deus criou o universo, todas as coisas que existem, e agora aqui subclassificadas em espíritos, o elemento inteligente e o princípio material. O princípio inteligente e o princípio material, né? Nós estamos falando aqui de todo o universo, né? E existem leis que sustentam todas as possibilidades, toda a complexidade que o universo, né, tem. E complexidade essa que a ciência humana já conhece de bom termo, mas tem muito ainda o que desvendar. Disse que conhecemos apenas 5%, né, da totalidade do que é o universo. Porque esse 5% representa o que a nossa tecnologia consegue enxergar, né? É o reflexo da luz das estrelas, né? E esse reflexo da luz das estrelas nos vem, né, do passado até o presente, e o nosso conhecimento está limitado a esta situação. Mais de 95% do universo nós desconhecemos porque estamos tratando aqui de matéria escura que não reflete luz. Portanto, nós não temos tecnologia para investigar. Nós sabemos muito pouco a respeito do universo e, consequentemente, muito pouco da vida e, consequentemente, muito pouco de Deus. Mas o importante é que Deus criou leis para sustentarem a sua criação. Essas são as leis naturais. E observem que nós não somos criação de Deus, o elemento inteligente, e a partir do momento em que o elemento inteligente se habilita a reencarnar na raça humana, ele passa a ser considerado um espírito, né? E, portanto, detentor das possibilidades do pensamento e da interação com o meio em que vive, do livre-arbítrio. Pois bem, existem leis que sustentam. O homem evolui no conhecimento.
E para que nós possamos viver em sociedade, por assim dizer, dando um exemplo, nós também nos submetemos a leis que nós próprios criamos, né? Por exemplo, temos aí na nossa atualidade, né, quando falamos do aspecto jurídico, a lei penal, a lei civil, o código comercial, o código tributário, né, o código civil, etc, etc, etc. Nenhum de nós, leigos, à exceção dos profissionais da área do direito, conhecemos essas leis na ponta da língua, em hipótese alguma. Nós apenas convivemos, né, experimentamos a vida aqui em sociedade, nos relacionando com as pessoas, nos relacionando aí com a vida, nós nos submetemos às mais diversas leis que exigem para manter a sociedade dentro de um nível ético, moral, sustentável, no aspecto, por exemplo, da liberdade, da proteção do patrimônio, etc, etc. Né? E quando nós, por alguma razão, nós infringimos alguma lei, nós sofremos o devido processo legal e, consequentemente, a pena nos é imposta. Muitas vezes uma pena restritiva de direitos ou até restritiva de liberdade. Da mesma forma, as leis que Deus criou. E olha, como eu disse, o homem não é criação de Deus. Então, à medida que o homem evolui no conhecimento e vai ditando leis, podemos, por que não dizer que o conhecimento do homem, as leis que a ciência estuda, né, e que tem relação com a matéria, portanto, as leis materiais, elas também compõem a lei natural ou a lei divina. Porque a lei divina, e nós vamos encontrar isso aqui, na questão 615, exatamente essa orientação da espiritualidade, né? De que quais são os objetivos que abrangem as leis divinas, né? E aí, assim, todas as leis, e a espiritualidade diz a Kardec, que todas as leis são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as da alma e as pratica. Então, nós estamos dizendo aqui que as leis divinas ou leis naturais são compostas das leis que estudam a matéria, e aqui no nosso mundo, quem estuda a matéria é a ciência material. Nós, seres humanos encarnados, à medida da nossa evolução, vamos interpretando melhor o que é esse planeta, quais são as leis que sustentam a física, a química, etc. Né? Convencionamos as leis que regem a sociedade, então também são leis que compõem as leis divinas ou naturais. Afinal de contas, somos criados, somos criaturas de Deus, né? E está no nosso código interno, por assim dizer, né? No nosso DNA, a evolução do espírito no conhecimento, e para que o espírito evolua, ele precisa criar regras para sustentarem, para manterem a criação dentro de um estado de equilíbrio. Né? Então, as leis que o homem estuda, as leis que o homem cria, também são classificadas como leis divinas ou naturais, porque somos filhos de Deus. E aquelas leis que nós chamamos no aspecto moral, então, as leis divinas podem se subdividir em leis materiais, que eu acabei de explicar, e leis morais. As leis morais dizem respeito ao nosso relacionamento com o próprio Deus, ao nosso relacionamento com as pessoas, né? O nosso relacionamento também com a espiritualidade, né? E via de regra, quem trabalha muito, né, na questão da investigação das leis divinas são as religiões nas suas mais diversas representações, né? Sobre a lei moral e sobre moral, nós podemos dar uma adiantada aqui e buscarmos lá uma definição que encontramos no artigo 629. Então, olha só o caput do artigo da questão 629. Que definição se pode dar da moral? Kardec pergunta à espiritualidade. A moral é a regra para se conduzir bem. Quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque ele então observa a lei de Deus. Ou seja, a moral é a capacidade que nós temos, né, de distinguir
o bem e o mal. E a boa bússola, uma boa régua, uma boa análise que podemos fazer para a distinção do que é bem e do que é mal, é olharmos exatamente para aquilo que nos faz bem, e se nos faz bem, devemos também fazer para o outro. Consequentemente, estamos agindo de acordo com a moral, porque a moral sempre nos conduz ao bem. Né? Então, esse é o grande detalhe do contexto das leis morais. Elas nos ensinam, nos orientam a distinguir o bem do mal. A lei de Deus, ela é eterna? É a pergunta que Kardec faz na questão 615. E olha a resposta dos espíritos. Ela é eterna e imutável quanto o próprio Deus. Vamos relembrar para que possamos entender melhor o que é Deus? E Kardec faz a pergunta à espiritualidade exatamente nesses termos. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Para que possamos ter uma ideia do que é Deus, nós devemos imaginar que Deus tenha qualidades, virtudes, atributos. E o Livro dos Espíritos trata do tema como atributos. Quais são os atributos que nós vamos encontrar? Isso está lá no início do Livro dos Espíritos. Deixa eu só encontrar aqui para dar referência para vocês. Está na atributos. Me desculpem aqui a falta de jeito, mas está aqui, ó, no livro primeiro, as causas primeiras, no capítulo 1, Deus, e nós encontramos a resposta sobre os atributos no item 10, atributos da divindade. Né? O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? A resposta da espiritualidade é não. É um sentido que ainda lhe falta. Mas aí, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos compreendendo melhor o que é Deus. Mas na atualidade, para que possamos entender o que é Deus, nós nos valemos de alguns atributos. Deus é imutável, ele jamais muda. O que ele pensa, o que ele cria, jamais muda. Né? Porque se Deus mudasse, não haveria equilíbrio. Deus é imaterial, né? Porque se ele preside a todo o universo, ele não pode ter a nossa conformação biológica, né? Obviamente ele é imaterial. Ele é único, não existem vários deuses, existe um único Deus, porque, mais uma vez, se houvessem vários deuses, não haveria harmonia e equilíbrio no universo. Ele é todo-poderoso. A mesma reflexão, assim tem que o ser, porque também, mais uma vez, se houvesse algo mais poderoso ou alguém, esse seria Deus, né? E se houvesse algo mais poderoso, valeria as regras que esse outro ser imporia, né? Mas o ponto fundamental para a gente fazer uma reflexão das leis divinas ou morais ele é soberanamente justo e bom. Aí nós voltamos para a questão 615, a lei é eterna e imutável, como Deus o é. Para que a criação de Deus permaneça e evolua, há necessidade de que as suas leis sejam eternas, que as suas leis sejam imutáveis e que as suas leis, né, tenham por objetivo o bem da humanidade. Elas são justas. Vamos lembrar aí de que estamos submetidos a uma lei de causa e efeito, né, de ação e reação, por assim dizer. Elas são justas, mas elas visam a evolução do espírito no correr do tempo, durante toda a eternidade, para que o espírito saia da simplicidade, da ignorância, do desconhecimento e atinja o mais alto grau da evolução dos espíritos, que é a pureza, né? Então, as leis de Deus refletem exatamente os atributos de Deus, em especial a eternidade, a imutabilidade e o fato de que eu o disse agora há pouco, de que elas são justas e visam o bem de toda a humanidade. Né? Mas para que nós possamos compreender as leis de Deus, né, nós precisamos da eternidade. Né? Então, uma única reencarnação, uma única vida, como professam outras seitas religiosas, é insuficiente sequer para que nós compreendamos a vida. Quiçá compreendemos o que é Deus, o que é a vida atual, como eu disse, e o que há para além da morte do corpo físico.
Então são necessárias várias vidas, várias reencarnações, para que nós atinjamos o pleno conhecimento dessas coisas. Né? Daí a necessidade da reencarnação, que é uma outra lei, que é uma outra lei divina natural. Né? Questão 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? É claro que não. Eu não acabei de dizer que nós espíritos, a partir do momento que fomos criados, simples e ignorantes, evoluiremos numa escala infinita por toda a eternidade, até que atinjamos aí a classificação de espíritos puros. À medida que vamos evoluindo, né, as necessidades de aprendizado são diferentes. Por consequência, as leis têm que mudar também. Eu não disse agora há pouco que as leis humanas vão mudando? Alguns séculos atrás, há 2 séculos atrás, escravizávamos pessoas. Né? Há 2 séculos atrás. Né? Escravizávamos pessoas. E isso era legal. Hoje isso é inadmissível para qualquer um de nós. Aceitar que um ser humano escravize uma outra vida. Né? É inadmissível, é inaceitável. Então as leis elas vão evoluindo à medida em que a humanidade também evolui. E quando formos espíritos puros, nos submetemos a leis ainda mais complexas e universais. Faz parte do nosso aprendizado, faz parte da nossa evolução. Né? Então, a resposta da espiritualidade para essa pergunta de Kardec é: a razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que habitam. Aí nós entramos num novo tópico sobre as leis divinas ou naturais, que é o conhecimento da lei natural. Na questão 619, Kardec pergunta: Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei? A espiritualidade responde: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem são os que a compreendem melhor e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, todos compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. A lei de Deus, como eu disse, vivendo, experimentando a vida, nós nos relacionamos com ela e vamos aprendendo com as experiências da vida, né? Mas não significa dizer que todos nós as compreendemos. Compreendem-a de melhor forma, me desculpe, aqueles que se ocupam de estudá-la. Né? Os homens da ciência vão estudar as leis da matéria. Os homens que buscam o melhoramento íntimo estão se desenvolvendo, conhecendo, compreendendo melhor as leis morais. Mas note que existe um aspecto muito importante nesse aspecto da evolução do espírito. O primeiro passo é a evolução do conhecimento. E notem que o conhecimento nos impulsiona para a moralidade. Eu não disse que há 1 século e meio, 2 séculos atrás, escravizávamos o ser humano, o nosso irmão? O nosso conhecimento foi evoluindo e hoje, em 2022, isso nos é inadmissível. Então, nós vamos compreendendo as leis de Deus à medida da nossa experimentação da vida, das várias e sucessivas reencarnações. Mas o homem de bem é aquele que se atém à moralidade. E como eu disse, né, e como foi descrito aqui, a moralidade é a distinção do bem e do mal. Né? Então, um dia todos nós compreenderemos as leis de todos os aspectos das leis divinas ou naturais, as leis materiais e as leis morais. Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? A espiritualidade nos responde que está na consciência. Mas é importante que saibamos que quando a espiritualidade diz está na nossa consciência, ela está gravada na história da nossa individualização, na somatória das nossas experiências. E toda essa soma de experiências, porque somos espíritos que já vivemos, vou dizer aqui, milhares de anos, né? Mas então nós carregamos todo esse arcabouço de conhecimento e que forma a nossa consciência. Nós hoje, no estágio atual, no momento atual, sabemos quando erramos, sabemos quando pisamos na bola. Então, acho que um bom caminho para que possamos
Julgar se estamos agindo bem ou mal é um exame de consciência. Santo Agostinho fazia esse exame de consciência toda noite antes de dormir, né? Ele se recordava de tudo que tinha feito, se não tinha, se preocupava, né? Revisava se tinha feito mal a alguém e tratava de, na sua oração, se corrigir, né? E se preparar para que no próximo dia ele não cometesse os mesmos erros, né? Então, um bom caminho é consultar a nossa consciência. Mas o que é a consciência? É a somatória do nosso conhecimento, de tudo que a gente já adquiriu desde que fomos criados, simples e ignorantes, e conquistamos, né, ao longo da nossa evolução, da nossa história de vida, enquanto espíritos imortais, até o momento de hoje. O espírito evolui, não se esqueçam jamais disso. E a nossa consciência há de evoluir junto com o conhecimento rumo ao desenvolvimento da nossa moralidade. Questão 622. Deus deu a certos homens a missão de revelar a sua lei? Claro que sim. Em todos os tempos, Deus enviou emissários do bem para que exemplificassem a lei divina de uma forma prática, para que nós observássemos no comportamento desses missionários, nos ensinamentos desses missionários, qual é o melhor caminho que podemos seguir. O grande missionário, e isso está lá na questão 625, foi Jesus. Está lá. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta da espiritualidade: Jesus. É para o homem o modelo de perfeição moral que a humanidade pôde pretender sobre a terra. Deus nolo ofereceu como mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Meus irmãos, analisem, quando lerem o Evangelho, os exemplos da vida de Jesus. Jesus exemplificou o amor, Jesus exemplificou o perdão, Jesus ensinou, Jesus acolheu os que sofriam, Jesus curou os enfermos, enfim, Jesus nos expressava na sua vida de encarar a vida enquanto encarnado, a lei divina, porque ele tinha a sua moralidade no mais alto grau, porque já o era um espírito puro, e o é espírito puro desde bilhões de anos atrás. Afinal de contas, ele presidiu a formação da Terra. Então, ele é o grande modelo e guia espiritual para a Terra, né? E quando nós nos lembramos que Deus enviou vários profetas, podemos citar entre eles Moisés, Abraão, Buda, enfim, são esses grandes missionários. Por que não falar de Chico Xavier, que foi um grande exemplo para nós espíritas, na atualidade de Valdo, Raul Teixeira, entre outros expoentes da doutrina espírita, irmã Teresa, né? Madre de Calcutá, enfim, tem grandes expoentes que vêm ensinar grandes ensinamentos para a humanidade, que a evoluem tanto no aspecto do conhecimento, mas em especial na moralidade. E aí, na questão 626, especula-se, mas se Jesus já ensinou de uma forma perfeita a expressão da lei divina, por que então ainda se continuar, né, a revelação? E aí a espiritualidade responde lá na questão 626. É necessário agora que a verdade seja de conhecimento para todos. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, visto que há tão pouca gente que as compreende e ainda menos que as pratica. Vale nos lembrar que Jesus, muitas vezes, até por conta, ele tinha que tomar muito cuidado, porque ele estava ali num ambiente dominado, ele judeu, né? Ele estava num ambiente dominado por romanos e pelos judeus ortodoxos, né? Pelos homens do templo. Ele era um judeu, mas que estava trazendo uma nova visão de Deus, um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de perdão, não um Deus da guerra, um Deus do olho por olho, do dente por dente, um Deus pai, um Deus de amor, e os ensinamentos deles, em boa parte dele, conflitavam com os ensinamentos da lei mosaica, da lei judaica, e Jesus tinha que tomar um certo cuidado, até porque ele tinha que cumprir a sua missão, né?
Então ele falava por parábolas, né? Porque ele não podia falar abertamente. Então a doutrina espírito consolador prometido por Jesus vem como uma grande revelação para a humanidade, porque ele vem dar atualizar essa interpretação de todos os exemplos, de todos os ensinamentos que Jesus proferiu naquela época com certo cuidado e por meio de parábolas, e falou muito de forma alegórica também, né? Até porque a humanidade lá era muito ignorante, né? E aí, gente, nós entramos num novo tópico, que é o bem e o mal, né? É, Deus nos deu a inteligência para a distinção do bem e o mal, mas eu gostaria de ler a questão 632. Ele é muito importante para a nossa compreensão das leis divinas. Porque se estamos falando de moral, o conhecimento vai nos impulsionar a evolução da nossa moralidade. Olha o que diz a questão 632. O homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal. Kardec perguntando à espiritualidade. E a resposta é: Jesus vos disse: vede o que quereríeis que se fizesse ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso. Não vos enganarei. Né? Então, é aquela velha máxima expressão de Jesus. Pense, faça pelo próximo aquilo que você gostaria que pensassem ou fizessem por você. O dia em que todos nós agirmos dessa forma, teremos evoluído ao grau máximo da nossa moralidade. E para finalizar, entramos no tópico divisão da lei natural. Na questão 647, a pergunta é: toda a lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo ensinada por Jesus? A resposta da espiritualidade é: certamente. Esta máxima encerra todos os deveres dos homens entre si. A lei natural compreende todas as circunstâncias da vida, e essa máxima não é dela senão uma parte, né? Então, mais uma vez, né, um reforço, uma recordação da máxima do Cristo relacionada ao amor ao próximo. E na questão 648, Kardec pergunta sobre a divisão da lei em 10 partes, relembrando a lei mosaica. A lei mosaica, a lei de Moisés, é um exemplo de classificação das leis divinas ou naturais. Né? Moisés lidava com um povo bruto, ignorante, viajando pelo deserto durante 40 anos, precisava de uma mão forte para conduzir esse povo. Né? Tanto no aspecto da criação de leis que equilibravam a vida em sociedade, mas também no aspecto da moralidade. Né? Mas é apenas uma forma didática de expressão das leis divinas. E no Livro dos Espíritos nós lembramos quais são elas. Né? Nós também, no Livro dos Espíritos, dividimos em 10 leis. Né? São elas a lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, enfim, a maior de todas elas é a de justiça, de amor e de caridade. Né? E nessa questão 648, há aqui no último parágrafo a seguinte afirmação: a última lei, essa de justiça, de amor e de caridade, é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, na moralidade, porque ela resume todas as outras. Meus irmãos, para que possamos encerrar, mais uma vez, ame o teu próximo. Faça por ele aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. O dia em que todos nós agirmos assim, viveremos a paz e a justiça aqui na terra. Que Jesus nos abençoe a todos, paz e bem, que assim seja. Até a próxima. Obrigado. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, muita paz a todos vocês, que Jesus, nosso mestre e amigo, nos abençoe hoje e sempre. A proposta que nós nos intencionamos neste momento, neste dia, é de conversarmos com vocês em torno de um assunto
muito atual. E esse assunto, ele refere-se a um aspecto de nossa humanidade, de nosso estado psicológico nesses tempos atuais. São tantas ocorrências, são tantas adversidades que acabam fomentando no espírito humano um certo assombro. E esse assombro, ele se expressa através de um fenômeno psicológico que foi minuciosamente estudado por Viktor Frankl, um grande psiquiatra, um grande terapeuta que viveu no período da Segunda Guerra Mundial, pasmem, na condição de prisioneiro dos nazistas. Exatamente. E ele passou por 6 campos de concentração. E a certeza que ele tinha, porque ele via o sofrimento, a morte todos os dias ao seu lado, era que ele também iria embarcar nessa. Mas, graças a Deus, esse figurão conseguiu livrar-se da morte. Era médico quando foi preso e ele trouxe várias informações no campo da psiquiatria, principalmente da psicologia, em que ele é o autor de uma técnica psicológica intitulada logoterapia. E ele, Viktor Frankl, foi quem batizou essa expressão do vazio existencial ou da frustração existencial, na qual a humanidade, nos tempos atuais, no período contemporâneo, vem enfrentando em razão de diversos acontecimentos. E nós estamos hoje premidos aí por uma guerra que queira Deus, queiram os homens, dirigentes de nação principalmente, que tenham um bom senso, que não tome proporções além destas que já vem tomando. E tudo isso, todos estes acontecimentos, todos estes fenômenos sociais, eles vão gerar repercussões na intimidade, na subjetividade de cada um de nós, a humanidade, produzindo efeitos negativos, perniciosos, deletérios. E um destes efeitos é exatamente o do vazio existencial, do assombro do ser humano diante de tantas ocorrências. E estas ocorrências repercutem diretamente no âmago do ser, deixando-nos atônitos, aflitos, angustiados, temerosos. E toda essa ocorrência vai sendo decantada na intimidade do nosso ser e produz o fenômeno do medo, do assombro, que vai gerando outras repercussões negativas, inclusive a ponto de fazer com que nós soframos o processo da frustração existencial, do medo da existência, do tédio existencial. Eis aí um elemento muito importante dentro dessa fala que nós estamos externando, o tédio. O tédio é um dos grandes motivadores, um dos elementos deflagradores deste vazio existencial, dessa frustração que a humanidade vem enfrentando há vários anos, se não há séculos. O século XIX foi o século das neuroses do histerismo, da histeria. O século XX é o século do vazio existencial, é o século da frustração, do tédio, do medo. Mas
as raízes desse fenômeno, desse acontecimento, conforme eu mencionei a vocês, tem aí a sua ligação, a sua conexão com esse sentimento, com essa sensação de vazio a que muitos acabam se entregando em razão dos diversos eventos, das diversas ocorrências que estão ali pululando à sua volta e também estão ocorrendo a nível globalizado. Tudo isso, de certo modo, gera no espírito humano perquisições, indagações, e muitos acabam por reagir de forma negativa através dessas frustrações, e essas frustrações vão produzindo desequilíbrios, desajustes psicológicos, desajustes de natureza física. E o que nós temos que fazer diante destas situações agônicas nas quais a humanidade está aí a enfrentar? Lembremos-nos de que estes percalços existenciais, de que estas ocorrências do mundo que haveriam de repercutir no âmago de cada um de nós e que haveria de produzir vários fenômenos de natureza psicológica, dentre eles esse vazio existencial, já foi inclusive objeto de análise por nosso Senhor Jesus. Verdade? Sim. Se nós formos ali, por exemplo, no Evangelho de João, do capítulo 16, versículo 33, nós vamos nos defrontar com a seguinte fala de nosso Senhor: estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Meus amigos, minhas amigas, analisem bem essa fala de nosso Senhor. Observem o quanto ela tem de fundamento no campo das adversidades sociais, que iriam repercutir no âmago de cada ser, produzindo um estado de inquietação. É por isso que Jesus, nessa abordagem aí de João 16:33, ele nos mostra a questão da necessidade de estarmos em paz. Porque em paralelo ao estado de paz, nós teríamos ao nosso derredor, em nossas existências, situações várias que, se não estivéssemos adequadamente, mentalmente, psicologicamente blindados, nós iríamos deixarmos-nos arrastar por essa torrente de situações adversas que o mundo nos oferta e que produz o fenômeno do desequilíbrio, do desajuste, da aflição, da angústia. Recordem-se que Jesus usou a seguinte palavra: no mundo passais por aflições. Aflições estas representadas pelas nossas angústias, pelas nossas decepções, ocasionados em função dos vários momentos difíceis pelos quais nós, a humanidade, estaríamos, como de fato estamos, enfrentando. Então Jesus não desconsiderou que o ser humano, que os encarnados, haveríamos de enfrentarmos as aflições fomentadas por diversos fenômenos sociais. Desemprego, guerras, pandemia, doenças, violência, desajustes conjugais, conflitos familiares. São fenômenos sociais, fenômenos humanos, portanto, a repercutirem de forma significativa na psique humana, a ponto de produzir desajustes nos quais Jesus, na condição de um grande psicólogo,
psicoterapeuta da alma já nos antecipou, já nos preveniu de que nos blindássemos, entrando num estado de imperturbabilidade, no estado de calmaria interior, para que nós tivéssemos então paz, porque o mundo haveria de nos ofertar diversos acontecimentos, os quais, se não tivermos o devido equilíbrio, a devida blindagem psíquica, haveríamos de sermos arrastados por estes acontecimentos que, notadamente, haveriam de produzir as distonias psicológicas, os desequilíbrios, os desajustes, produzir em nós esse vazio existencial diante dessas intercorrências do mundo, gerando-nos aflições várias. Então Jesus nos precatou, nos advertiu que no mundo haveríamos de enfrentar barreiras, dificuldades, aflições, que não ficássemos aí iludidos buscando a felicidade plena. Não quer significar com isso que nós não teríamos, como devemos ter, a preocupação de alcançarmos a felicidade, porém não plena, não absoluta. Ao menos aqui na Terra, isso nós sabemos que é totalmente impraticável, impossível. Por quê? Por quê? Porque se nós formos ali na questão de número 920 do Livro dos Espíritos, Kardec se ocupou dessa questão de cunho mundial, desejando saber da espiritualidade sobre a felicidade ser possível na sua plenitude ou não aqui na Terra. E nessa pergunta, ele indagou aos espíritos amigos se a felicidade plena aqui na Terra, se ela seria possível. No que os espíritos responderam, não. Não. A felicidade na Terra, do modo como vocês idealizais, ou seja, do modo como muitas pessoas pensam a felicidade absoluta, não é possível. Mas não é possível por que razão? E os espíritos disseram, pelo simples fato de que aí na Terra, que é um planeta de provas e expiações, vocês reencarnam sob o signo das provas e das expiações. Em razão disso, não há que se falar em felicidade plena. Significando, portanto, minha gente, que dessa questão 920 nós extraímos a conclusão de que a felicidade plena na Terra não é possível por conta de estarmos no mundo de provas e expiações. Mas aí vem a segunda parte, a parte maravilhosa e bela da resposta dos espíritos dada a Kardec aí nessa questão abordada. Qual? Olhem só o que os espíritos disseram. Mas, apesar de na Terra não ser possível a felicidade plena, absoluta, uma coisa é certa. É necessário que todos vocês, os que estão aí encarnados, esforcem-se, ao menos, para que amenizem os efeitos da infelicidade e possam se esforçarem para serem felizes o máximo que puderem ser. Olhem só que interessante. Notaram? É os espíritos, portanto, nos mostrando que, apesar de não devermos, em hipótese alguma, cairmos na bobagem de pensarmos que nós podemos aqui na Terra alcançarmos a felicidade plena, isso é algo que não é possível, mas não quer dizer que não podemos ser felizes. Não quer dizer que teremos que permanecer nesse vazio existencial,
nesse tédio, nessas frustrações. Não quer dizer, portanto, disseram os Espíritos, que nós não podemos nos esforçar para sermos felizes. Podemos e devemos. Faço até questão de ler a resposta dada pelos Espíritos. Literalmente falando, eles nos estimulando a busca da felicidade. Observem bem. Kardec perguntou: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas, olhem só, essa segunda parte, mas depende dele amenizar seus males. Portanto, esses males aos quais nós estamos aí à mercê, que fomentam esse vazio existencial, essa frustração da vida, não deve, em hipótese alguma, ser cultivado, mantido, conservado, sob pena de nos descambarmos, psicologicamente falando, para o terreno movediço das patologias psicológicas, muitas delas, inclusive, graves, que acabam adoecendo o espírito humano. É os espíritos, portanto, nos mostrando que nós temos que realizar um movimento, um esforço, um empenho. Para quê? Aí vem. Para ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Ou seja, ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. É a espiritualidade nos mostrando que, apesar de vivermos num mundo de provas e expiações, em hipótese alguma, nós teremos que cruzar os braços. Nós teremos que desistir da vida. Porque o grande problema, disse Viktor Frankl, na obra intitulada Em Busca de Sentido, ele nos mostra da necessidade de perquirirmos sobre o verdadeiro objetivo das nossas vidas, das nossas existências. E ele, inclusive, nos diz o seguinte, que decorrentemente desse vazio existencial, dessa frustração que as dificuldades fomentam para nós, existem os efeitos danosos, colaterais, prejudiciais, que é, inevitavelmente, o surgimento das depressões, da agressividade, da toxicodependência, uso de drogas e, como não poderia deixar de ser, dos suicídios. Então, com base nessa questão de número 920 do Livro dos Espíritos, o que nós vemos aí é a espiritualidade reconhecendo que não existe a felicidade plena na Terra, mas, por outro lado, dizendo o seguinte: embora na Terra a felicidade não seja possível plenamente falando, todavia, é necessário que cada qual se esforce para libertar-se desses efeitos colaterais, desse vazio existencial, desse tédio, através de um esforço, de um empenho, para que amenizemos os reflexos dessas ocorrências, sejam individuais ou mundiais, que repercutem na mente humana, produzindo esses desequilíbrios, esses desajustes psicológicos, gerando em nós o desejo de nos evadirmos da vida, entrarmos num processo de depressão ou de agressividade, ou para tentarmos anestesiar essas dores morais, essas dores psicológicas, valendo-nos de subterfúgios, como, por exemplo, o drogadismo, os vícios de variada etiologia, de forma desenfreada, desequilibrada, visando tão somente aplacarmos essas dores a que a humanidade está sofrendo na atualidade, na atual conjuntura. Então, nós vemos da importância capital
de buscarmos o verdadeiro sentido da vida, porque o que está acontecendo em função desse vazio existencial a que a humanidade infelizmente vem atravessando é a ausência do sentido verdadeiro da vida, de nos responsabilizarmos pela nossa própria existência, pela nossa própria felicidade. Viktor Frankl, inclusive, faz a seguinte proposta, dizendo que o verdadeiro sentido da vida ele está aí calcado na questão da responsabilidade existencial que nós temos que compreender. Responsabilidade essa que vem registrada na seguinte proposta. Ele nos diz o seguinte, que nós temos que viver o dia de hoje tão bem vivido quanto o dia de ontem, na certeza de que se nós não vivermos o dia de hoje bem intensamente, poderemos ter um dia igual ao dia de ontem, tão ruim quanto foi. Olhem só, ele nos mostrando que nós temos o quê? A responsabilidade de buscarmos esse verdadeiro sentido da vida que nós estamos perdendo e caindo nesse tédio existencial, nessa frustração da vida, nos mostrando, similarmente, aqui os Espíritos nos ensinaram na questão de 920, da importância, portanto, da responsabilidade que temos para gerenciar e administrar os nossos conflitos, as nossas dores, buscando sermos felizes o tanto quanto nós podemos enquanto estamos aqui na Terra, de modo que a felicidade não é somente um direito, mas nós estamos vendo ele colocado aí na questão de número 920, ou nessa obra de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, da importância de sermos felizes, nos mostrando que a felicidade, antes de ser um direito, é também um dever nosso, de nos esforçarmos para podermos abraçar essa vida. Por que essa responsabilidade? Por que esse dever? Porque nós sabemos que viemos aqui é para evoluir de um jeito ou de outro e evitarmos essas murmurações, essas queixas, essas reclamações, quando porventura as dificuldades, as adversidades existenciais acabam por nos envolver. Nós não devemos nos entregarmos, porque se nos entregarmos a esse vazio da vida, nós sofreremos as consequências de uma depressão que se constitui na atualidade como uma das causas de óbito no mundo. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão será para 2024, 2025, a maior causa de óbito no mundo. Olhem só a gravidade disso, a humanidade está adoecendo, minha gente. E a espiritualidade, lá no século XIX, ali na questão 920, já nos mostra que temos que criar blindagens em razão desse adoecimento, desse estado patológico a que o mundo estaria submetido, como sempre esteve, principalmente na atual conjuntura, em função desses acontecimentos sociais que geram desequilíbrios psicológicos. Então nós temos que estarmos atentos, blindar nossas mentes. E existe uma proposta incrivelmente, cientificamente libertadora, fomentadora de um estado psicológico equilibrado, saudável, se constituindo em elementos supressores do estado de angústia, de vazio existencial, de frustração existencial. E esses elementos supressores nós encontramos na obra do Dr. Daniel Goleman, intitulada Inteligência Emocional, em que ele nos ensina a adotarmos para suprimir esse estado doentio, patológico da alma, através de 3 ações, exatamente 3 ações. Primeira dela, autocontenção. O que seria essa autocontenção? Ele nos explica, Dr. Goleman, que a autocontenção ou a contenção cognitiva significa, por exemplo, olha, eu estou numa situação ruim, mas se eu começar a olhar ao meu lado, eu vou ver que tem pessoas que estão numa situação
Pior ainda, ele chega a citar, por exemplo, casos de pacientes que estão com câncer, estão ali sofrendo, mas começam a pensar, tá, eu estou com câncer, estou fazendo o meu tratamento, mas estou sofrendo, mas eu preciso verificar que há pessoas que estão numa situação pior do que a minha. Gente, inclusive, que sequer pode andar. Olhem só, é a contenção cognitiva. É nós começarmos a refletir que, apesar das nossas dificuldades, nós estamos numa situação melhor. É olharmos para a nossa retaguarda, olharmos ao nosso derredor. Esse movimento se chama contenção cognitiva, ou seja, é extrairmos da vida, apesar da dificuldade, o lado positivo, o lado bom. E ele diz que isso é um elemento supressor, inclusive, quando muito bem realizado, das depressões que se instalam. Um segundo elemento que ele cita, olhem só que interessante, é realizarmos obras de caridade, gente, filantropia. É ajudarmos a quem está precisando do nosso auxílio, não necessariamente material financeiro, mas ele cita como exemplo ajudarmos crianças que estão em fase escolar, nós que, por exemplo, nos aposentamos na condição de docentes, vamos ajudar as crianças ou os alunos que estão em situação de dificuldade, vamos auxiliá-los. E nisso nós estamos buscando o verdadeiro sentido da vida. E o verdadeiro sentido da vida qual é? É sermos úteis a nós e aos outros, porque enquanto estivermos tentando ser úteis tão somente a nós, estaremos agasalhados pelo sentimento do egoísmo, do egocentrismo, que vai gerar esse tédio. E o tédio gera o vazio existencial. E como terceiro elemento libertador, supressor desse tédio, desse vazio existencial, o Dr. Daniel Goleman nos ensina, pasmem. Pasmem por quê? Porque ele é um cientista no campo da psicologia em Harvard. E ele disse o seguinte: a prece para aqueles os que estão ligados a algum sentimento religioso, a prece é um poderoso auxiliar do tédio. É um poderoso agente neutralizador do tédio. É nós fazermos preces. E o que nós aprendemos com Jesus? Senão a intercambiarmos-nos com o Pai através do fio sutil da oração, da prece. Então, minha gente, o mundo passa por revoluções difíceis. Estamos recém-egressos, recém-saídos de uma pandemia mortal que dizimou mais de 5 milhões de vidas no mundo. Isso mexeu muito com a nossa psique, abalou as nossas estruturas íntimas, gerou esse medo, esse assombro, esse vazio existencial, a finitude muito próxima de cada um de nós. Mas não podemos perder, em hipótese alguma, o verdadeiro e real sentido da vida, que é nos colocarmos à disposição do próximo, que é, diz Viktor Frankl nessa obra Em Busca de Sentido, em última análise, o amor. Olhem só, um autor extremamente consagrado, um grande cientista, que conseguiu superar os campos de concentração e lançou essas obras, esse seu ensino incrível e maravilhoso no campo da psicoterapia, da psiquiatria, a logoterapia, nos mostrando que o verdadeiro sentido da vida, que a busca que todos nós, enquanto seres humanos, temos que realizar, esse movimento para sairmos deste estado de vazio, de tédio, é nos colocarmos à disposição do amor. E o que Jesus nos ensinou, senão o amor como elemento, como instrumento de nossa libertação para que saíssemos deste estado de conflito interior. Nós agradecemos a atenção de todos, deixamos a vocês um forte abraço e até uma próxima oportunidade, assim que Deus nos permitir. Fique com Deus. Abraço a todos.